Pois não. Boa tarde a todos. Acho que o evento foi muito proveitoso e nesse encerramento não poderíamos contar com uma presença mais importante do que essa aqui do Fernando Nogueira nessa área de financiamento do desenvolvimento. Uma pessoa que realmente tem um trabalho muito abrangente, muito consistente e que nos brindou hoje pela manhã lá na Desenho Bahia, para nossos técnicos lá e gestores da Desenho Bahia, com uma palestra mais específica, né, sobre essa mesma questão, mas abordando o papel dos bancos públicos, a questão da riqueza e tudo mais. Foi muito, muito interessante. Então, eu acho que vai ser muito boa, muito proveitosa aí esse contato aqui com o Fernando. O currículo dele já foi colocado aí, vocês viram a extensão, né, e a quantidade de trabalhos e publicações e toda a sua experiência, inclusive prática também, porque foi vice-presidente da Caixa Econômica, da área de finanças e mercado de capitais, e teve uma oportunidade também de colocar em prática alguns conhecimentos teóricos e tudo mais. Então, gente, passar aqui para o Fernando, sua exposição. Quando ele terminar, a gente vai fazer uma sistemática de perguntas, vamos organizar aqui o debate dentro de um tempo que nós temos. E em seguida, já foi anunciado, vamos ter aí a entrega dos brindes e mais o lançamento da revista Desenho Bahia e a revista da SEI, e a revista Análise de Dados. Essa cerimônia aí no final, um coquetel, todos estão convidados aí para que a gente possa fazer esse encerramento aí com chave de ouro desse 9º encontro de economia baiana. Então, obrigado, e passar aqui a palavra para o Fernando Nogueira. Boa tarde, obrigado pela gentileza de apresentação. Eu agradecer aos organizadores desse 9º encontro de economia baiana, a oportunidade de voltar a Salvador, que sempre me dá muito prazer. Eu vou falar em pé porque eu sou professor. Antigamente eu falava que pagar em pé aumentava um pouco. Na minha indagação no ano passado, eu fui pensando a partir de um questionamento. Um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, muito conhecido, escreve tem uma coluna no Varojo, era Luiz Fiore, que eu conheço pessoalmente, ele fez uma provocação que é muito importante em debate intelectual, é de ter provocações, ter desafios, e ele fez uma provocação que era crítica à segunda geração de professores da Unicamp, onde obviamente eu vestia para carapuça, argumentando que todos tinham virado especialistas em determinados setores, mas não tinha mais aquela visão de conjunto que teve a primeira geração, que é a geração dos meus professores, Conceição Tavares, Bart Castro, Carlos Bessa, Peluso, e que não teria então o brilho da geração anterior. Óbvio que nós nos ofendemos, naturalmente, teve colega que mandou xingar a mãe dele e tudo, mas eu resolvi comprar um desafio, escrevi para ele e tal. Olha, primeiro você não está lendo, e eu sei que é verdade, não é nada, você tem que fazer a leitura das publicações eletrônicas. Porque hoje, se você não lê publicação eletrônica, você não acompanha, porque não se publica mais livro, é difícil. E agora, o livro levou 5 anos. Quando no momento que eu acabei, até saiu o livro, 5 anos. Aliás, com a boa notícia que ele foi, anteontem eu tinha notícia que ele ficou finalista do Prêmio Jabuti. E ele ganhou o Prêmio Brasil de Economia do ano passado, o Brasil dos Bancos, né? Então não é simples publicar, leva muito tempo, mas eu fiquei com uma questão que era importante, tirando, digamos, a frescura acadêmica, né, a rivalidade, ciúme. O que é importante é o seguinte: nós temos de fato uma visão do sistema capitalista no Brasil hoje, consolidada, ampla, e primeiro. E segundo, é relevante ter essa visão? E a segunda é mais fácil responder. Eu acho que sim. Quando a gente tem uma visão de conjunto, não só permite assim, um norte datismo, explicar para onde estamos indo, né, mas orienta uma estratégia. Né? E é importante o debate ideológico. Né, para você ter firme convicção do que você está defendendo. E aí, como foi dito, eu tive uma experiência no primeiro mandato do governo Lula e tenho muita identificação com a Dilma. A Dilma foi minha aluna. Eu
fui professor de Economia Monetária e Financeira. Então eu acho até, produzir nisso, posso dar uma pequena contribuição, não sei se sou acadêmico e tal, mas posso dar uma contribuição para o debate. E se a hipótese não for... Isso será a segunda parte da palestra, mas antes eu vou mostrar como está o debate no Brasil, particularmente na frente desenvolvimentista. Eu acho que esse governo se caracteriza como um governo social desenvolvimentista. E existe uma outra corrente que nasceu antes desse social desenvolvimentismo, essa nós apelidamos recentemente, como dizendo, uma rede desenvolvimentista, que tem um fórum, um site na internet, fórum de debate, no plano nacional, vocês estão convidados a comparecer, se quiser se inscrever na rede dele. Nós começamos a fazer seminários grandes e tal, reunimos novamente os desenvolvimentistas, e nós caracterizamos como social desenvolvimentista e compramos um debate com a outra corrente que é conhecida como novo desenvolvimentismo. O novo desenvolvimentismo é a corrente liderada pelo Luiz Carlos Prestes Pereira, professor Luiz Carlos Pereira, ex-ministro, que foi apresentador do meu primeiro livro, uma pessoa extremamente educada, cavalheiresca, e é um debate puramente acadêmico. Ele participa do nosso seminário, é aliado nosso, sabe? Só que ele tem uma pequena diferença entre a nossa corrente e a dele, mas faz parte do desafio mesmo, que ambos estimulam a pensar. Então, primeiro eu vou mostrar essa estratégia social desenvolvimentista e depois eu falo do capitalista neocorporativista. Vocês devem ter visto aquele vídeo do Celso Furtado. Ele apresentou em vídeo, foi a primeira vez que eu vi, eu estava daí em Brasília quando eu vi. Eu fiquei muito impressionado com uma frase, que depois eu descobri que ele também tinha escrito essa frase. E a gente sabe como, agora que eu estou vendo o processo, até parece que de repente ganha ritmo o processo de envelhecimento, a gente está sempre envelhecendo, né? Desde que nasceu. Mas tem um momento que você, pô, interessante demais, né? Passou dos limites legais. Então, a única vantagem que a gente pode contrapor na atividade física e tal, mas a sabedoria é maior, a gente se auto-engana, né? Não, a sabedoria é maior, a única vantagem. E as coisas velhas boas são as coisas destiladas, né? Vinhos também não são destilados, mas outros destilados. Então, esse destilamento, o Celso Furtado fez na última apresentação dele, no último texto. Foi um seminário internacional o nome dele, realizado no Rio de Janeiro, ele fez uma pequena apresentação dirigida aos estudantes de economia, e, ao meu ver, o texto dele e o que ele diz resume em uma equação, tá? Que é essa equação, é simples, não sei se está muito baixo, mas que diz o seguinte: ele é considerado o autor brasileiro mais conhecido no mundo, foi Paulo Coelho, na área de economia. Ele professor de São Paulo, né? Vários, universidade inglesa também, e é um grande teórico do desenvolvimento, tá? Uma obra conhecida, notável. Então ele sintetizou desenvolvimento socioeconômico, o adjetivo é importante, como crescimento econômico mais política social ativa. É uma coisa simples, mas diz muito. Então essa que eu estou chamando, essa equação, crescimento de renda, emprego e política social ativa, a partir daí que eu acho que se inspira um social desenvolvimentismo. Representa a estratégia do social desenvolvimentismo. E por isso que eu defendo que, desde o governo Lula, agora o governo Dilma, que ideologicamente é um governo que tem essa estratégia de fazer uma política social ativa, compensatória, com várias medidas que eu vou citar, junto com o crescimento econômico, buscando o crescimento econômico, tentando fugir da estagnação, mesmo agora com o quadro de crise internacional. O que isso diferencia do novo desenvolvimentismo, do Bresser? A do Bresser era outra etapa, ele estava mais preocupado em sair do PSDB, né? Então ele estava mais preocupado com os debates com os tucanos.
Então ele queria colocar uma alternativa de política econômica de curto prazo. Então ele ficou mais restrito à política econômica de curto prazo. E nós, sociólogos movimentistas, resgatamos a ideia do planejamento econômico e a ideia de políticas de longo prazo, tá? De crescimento sustentável em longo prazo, baseado em investimento e intervenção governamental na economia e no mercado. Então, a diferença, que evidentemente é complementar uma visão da outra, não são excludentes, são complementares. É questão de ênfase. E aí, para assumir claramente, eu já tive colegas muito prudentes que falaram: não, você tem que tirar esses gás, porque pega mal. Eu não sou muito prudente, apesar de ter envelhecido, não envelheci muito prudente. Eu assumo porque eu acho que faz parte da vida. Eu não separo economia de política. Para mim, eu gosto, eu aprecio a economia política. Então eu mostro as minhas posições, vocês vão ver claramente as coisas. E eu defino a diferença dessa segunda geração do Unicamp para a primeira, dos nossos professores, é uma questão de gerações mesmo. Os nossos professores, eu tornei grande amigo, sou grande amigo de todos eles eram a esquerda dos anos 50, 60, eu fiz curso de graduação dos anos 70, mestrado, comecei em meados de 70, e eu fui um dos criadores do núcleo de economista do PT no Rio, em 79. E nessa época a gente debateu, eu tive uma rivalidade com a minha professora Conceição Tavares em disputa eleitoral, do IEF, Instituto de Economia do Rio de Janeiro, você sabe, eu conheço. O Pedro Magalhães foi presidente, e era a geração dos alunos contra a professora. Ela ficou indignada, nós brigamos até ela me respeitar. Depois ficamos grandes amigos, mas quando eu aprendi a xingar a Conceição Tavares, aí ela passou a me respeitar e ficamos amigos. Depois liguei uma renda, sem saber, né? Um aluno falou: pô, você um dia mandou a Conceição sentar, cagar a boca e pela primeira vez na vida escutar os outros. Eu falei isso. Eu tinha assim, um impulso, eu era muito nervoso quando pagava e era muito agressivo, né? Quando você fica inseguro, você fica agressivo. Bom, então eu vejo assim, a geração do nosso professor são a geração MDB, a oposição, né? A grande oposição. Depois sustentou o governo Sarney, quadros, plano cruzado, o PMDB. Depois veio a geração Tucans, eu tive colega de turma que foi assessor do Collor, o Antônio Candido, colega de doutoramento meu. Depois foi para o PSDB. Então teve uma geração assim dos anos 90 que foi para o campo mais neoliberal. E o pessoal do serrista, tinha vários colegas que eram serristas, o Serra era professor na Unicamp também, e que ficaram, né, no governo nos anos 90. E nós, finalmente, chegamos ao governo nesse ano, nessa década, nesse novo milênio. Então, são fatos da vida, e provavelmente outra geração surgirão, né, é um movimento da história. É importante resgatar isso. Qual que é a diferença? Como essa geração, a meu ver, observa o que aconteceu recentemente? O que eu observo no campo político é que o Partido dos Trabalhadores, junto com os aliados, ninguém governa esse país sozinho, respaldou, pela origem trabalhista, como aconteceu no Partido Social Democrata na Europa, respaldou a luta sindical e principalmente a fiscalização das empresas. Com isso aumentou a formalização do mercado de trabalho. Isso é uma coisa importante para porque é verdade, é factual, né? E isso deu um respaldo para a luta que conquista a maior participação, chamado PLR, participação do lucro dos resultados. Você vê que virou uma norma das negociações trabalhistas, né? Passou a ser uma coisa plenamente incorporada pelas empresas, a base da luta sindical mesmo, e o reajuste é provado, reajuste em termos reais, em todos os sítios coletivos desde então. Isso então fomentou o mercado de trabalho. Mas junto com isso, houve, da formalização da carteira assinada, política social ativa, onde entra política educacional, inúmeras que eu vou citar, ano passado, mas nem precisa, né? ProUni e outro tipo de coisa, e que, reunido esse conjunto, fomenta o mercado interno. Então, um grande resultado é que o Brasil, enquanto país,
tornou-se o 5º maior mercado interno do mundo. Isso não foi, eu vou defender que isso não foi um acaso. Eu dava inúmeras palestras quando eu estava como vice-presidente da Caixa, por ser professor, a única coisa que é pagar, né? Então eu viajava, era convidado pelo Brasil todo. Aí eu, em 2004, pesquisando na internet, descobri uma pesquisa que eu nunca mais vi repetir, que comparava o número de consumidores por países, mercado interno. E aí eu passei a defender uma estratégia com base nesse número, paguei para o governo, paguei para vários grupos, que era o seguinte: em 2004 tinha 240 milhões de consumidores, a China e os Estados Unidos. O consumidor aí, incluso o mercado consumidor, era aqueles que ganhavam mais de $7 mil, paridade de poder de compra, comparativamente, por ano. $7 mil. Isso dava 240 milhões de consumidores na China e nos Estados Unidos. Interessante, né? O maior mercado interno do mundo, reconhecidamente o norte-americano em volume, mas em número, o chinês já estava igual. E em segundo lugar, era metade, 120 milhões de consumidores, Japão e Índia. E em terceiro lugar, tinha Alemanha, Rússia e Brasil. O Brasil ficava em sétimo, assim, país isolado no ranking. Que era na faixa, o Brasil tinha 58 milhões de consumidores concluídos. Naquela 2003, devia ter o quê? Pouco mais de 170 milhões de pessoas, né? De habitantes. Então dava mais ou menos um terço incluído. E eu falava o seguinte: a estratégia nossa de governo tem que ser a inclusão social do que, numa economia de mercado, significa a inclusão no mercado consumidor. Você não pode ter um cidadão de segunda categoria que não tem direito a acesso a bens e ao impossibilitado. E a banca? Que significa acesso a conta corrente e depósito, poupança e tal, e a crédito popular. Então a gente comentava assim: vamos fazer essa linha de crédito consignação, crédito popular. Tive reunião com o Lula, no Palácio Planalto, defendendo isso. Que tinha um pessoal ligado no Ministério fazendo: ah, não, por que vocês não fazem microcrédito produtivo orientado, feito por Hamed Yunus, fez em Bangladesh? Eu falei: não fazemos e não vamos fazer nunca. Porque aqui é uma sociedade urbana, 85% da população mora em cidades metropolitanas, com um sistema financeiro sofisticadíssimo, atualizado no plano internacional, e não é um país de aldeias como é do Brain Bank. Brain Bank, do Hamed Yunus, significa banco de aldeias. Né? Então não é uma sociedade rural muçulmana. Né? É uma característica toda particular. O livro dele conhece. Então nós vamos ter que fazer o quê? Um crédito massivo, vai ser crédito consumo mesmo. Eu falei com ele, foi o meu pai falando: isso é crédito, tem que vender, é crédito popular. Isso vai dar acesso, inclusão, e dar um mercado interno, pensando nesses números aí, mercado interno. Resultado, depois de ano, a gente já vê mais de 30 milhões de pessoas passaram da classe, né, C, D e E para a classe C, e o mercado interno é só fazer a conta. A Alemanha tinha 86 milhões, por aí, o patamar, né? A gente não estava tão distante. E acho que a Alemanha, se não me engano, tem 92 milhões de habitantes. Não tem nada. E aí você põe mais 30 milhões, superou o mercado alemão, que era o quinto. Tá? Eu não vi pesquisa ainda com dados, mas garanto que superou por causa disso, porque o número absurdo passou de ser mais 100 milhões de consumidores, incluso no Brasil. Que é mais ou menos o tamanho da PEA. Se vocês for verem a PEA urbana, é uma correlação muito grande. Então isso é uma estratégia. Sabe? É uma estratégia, a meu ver, consciente e acompanhado de políticas. Muito bem. E qual que é a estratégia desse ano? Alguns falam assim: essa estratégia esgotou, tal, é o sustentado pelo crescimento, pelo consumo, isso teria esgotado. Discordo. Não esgotou. Passa para as ruas para ver. Alguns falam: esgotou porque está dando muito engarrafamento. Menos, né, gente? Menos. É só ver a desigualdade social no Brasil. Porque verticalizou a cidade. Menos, gente, menos. Só que a média habitacional no Brasil, 92%, eu já disse isso, é 3 salários mínimos. O ponto é o seguinte: há uma estratégia atualmente que já é uma
consequência dessa e supera no sentido, incorpora essa anterior, mantendo, mas já dá um passo adiante, que é a estratégia do governo Dilma, que é já fazer investimentos em infraestrutura, logística, e aí logística, né, portos, aeroportos, estrada de rodagem, concessões de serviços, de atividade pública e tal, enfim, decisões de investimento a longo prazo, que não vão apresentar resultados, evidentemente nem agora no primeiro mandato, e, a meu ver, sequer no segundo mandato, caso essa seja eleita, eu quero crer e vai apresentar resultado quando? A partir da década seguinte. Não sei se você sabe, Belo Monte, que é a terceira maior hidrelétrica do mundo, vem em Sete Gargantas na China, depois de Itaipu, depois de Belo Monte. Belo Monte vai ficar previsto em 2019. Extração do pré-sal vai estar em plena, digamos, linha de extração, né, montagem, não pode pagar, pleno vapor, em 2020, vamos falar em 2022. Tá? Então é coisa do seguinte, para gerações futuras, e isso, para meu ver, é uma divisão de estadista. Quer dizer, não ficar com política econômica só de curto prazo, respondendo às demandas imediatas. Tem que fazer também, né? Você não pode dizer, vamos fechar as portas, daqui a gente volta a conversar daqui a 10 anos. Não é isso. Tem que responder as demandas de curto prazo. Mas você não pode deixar ter um compromisso com as gerações futuras, porque senão o país apaga, dá um apagão, perde o bonde da história, que é a grande oportunidade histórica, por razões que não vamos dizer, de dar um salto na qualidade de vida do seu povo e, em termos econômicos, se transformar na quinta maior economia do mundo. Já está disputando o 6º lugar com a Inglaterra. Mas a minha previsão que na década que vem, não é só minha, de vários consultores, é que vai superar, inclusive, a economia alemã, isoladamente. Porque tem que se considerar a Europa como um todo, ela fica em sexto, né, no bloco regional. Muito bem. E aí, para deixar bem claro qual é a diferença com o novo desenvolvimentismo. O novo desenvolvimentismo, a nossa diferença com ele, social desenvolvimentismo, é que ele prega o tempo todo uma máxima desvalorização cambial, coisa que a gente discorda. Porque eu paguei, tive a oportunidade de pagar com o professor Bressi. Agora, você dá um choque cambial, isso vai logo representar um choque inflacionário. Se dá um choque inflacionário, você vai corroer o poder de compra da sua base eleitoral. Você acha que esse governo vai fazer isso? Não tem a menor viabilidade política. E a gente não pode, enquanto economista, baseado na nossa razão técnica, né, tentar viabilizar politicamente uma coisa que não se sustenta. Quer dizer, você queria que o governo dê um tiro no pé, é um fogo amigo, querendo colaborar, mas ele é muito, digamos, teimoso, insistente, tem convicção disso, ele está pensando, a meu ver, no modelo asiático. É um país com dimensão continental, com uma população muito grande, dá uma economia de escala muito grande, e ele fala, agora já assume claramente, não, mas isso é uma de passagem, mas a economia depois vai se sustentar como uma economia exportadora. Eu não acredito nesse modelo asiático para importar para o Brasil. Tá? Eu acho que as características que vou falar a respeito dessa são outras características da economia brasileira, e não vejo como exemplo o modelo do Sudeste Asiático da China. E teve um seminário, no início desse ano, no BNDES, surgiu novamente o debate, e a minha questão com o professor Bressi, que desaparece, foi justamente essa. E além disso, em termos conceituais, já que aqui é uma reunião de economistas, não posso falar. Você dá um choque inflacionário, também, você aumenta o choque cambial, você aumenta, né, melhora o termo de troca a seu favor, para melhorar a exportação. Mas você não pode esquecer que você também aumenta um choque de custos. Os insumos importados são fundamentais, por exemplo, commodities agrícolas, fertilizante, óleo combustível que você usa nas máquinas e tal, os custos também sobem. Então não ficar assim que vai dar certo, só passa um choque cambial. Tem uma contradição. E você acha que os salários não vão ser repostos? Vai voltar a luta sindical para repor o salário. Então, mesmo do ponto de vista, não vai ser um fenômeno só favorável.
tem um choque de custo que você não pode dizer que daria certo, sabe? Basta ver a nossa experiência. Muito bem. Dito isso, vamos passar mais rapidamente e dizer o seguinte. Também acho que é um falso debate a ideia do crescimento voltado do mercado externo para o mercado interno. A meu ver, são complementares, não são excludentes. Qualquer país de dimensão continental, né, semi-continente, metade da América do Sul, assim como outros, tem, evidentemente, uma vantagem comparativa em termos do mercado interno, mas tem que exportar, tem que ser um país integrado à economia mundial. No estágio que a Paris chegou, tem que ser uma economia relativamente aberta e pegar as benesses disso. Exemplo. Qual foi o grande fenômeno da história econômica mundial que aconteceu nessa década? Aconteceu um fenômeno não só do ponto de vista econômico, como do ponto de vista, eu diria, social, político, fenômeno histórico. Qual foi? A revolução dita socialista foi, na verdade, uma revolução na sociedade de consumo. O que eu quero dizer com isso? O socialismo realmente existente, depois teve a experiência soviética, acabou fracassando, revolução totalitária e tal, acabou. Mas a revolução que foi feita na China foi uma coisa que nenhum analista imaginava, é que revolucionou a sociedade de consumo mundial. Esse é um fenômeno muito interessante. Porque o que a China fez, produzir em alta escala e baratear os bens de consumo, que antes era chamado de luxo, lembra? A gente dividia a economia, a gente dava algo, né? Fez curso, economia, existia bens de consumo popular, trabalhadores. Careca fazia isso. Bens de consumo de luxo, que eram os capitalistas. O que era o de luxo? Era o bem de consumo duráveis. Esse negócio de automóvel, eletrodoméstico era considerado, isso era inacessível a camadas populares. Pois bem, a China tornou isso acessível, evidentemente com tecnologia norte-americana, migração das indústrias norte-americanas para a chinérica, que eles chamam, né, integração da China com a América. Mas é muito interessante porque a revolução no capitalismo liberal norte-americano, que deu a sociedade afluente norte-americana nos anos 50, deu a classe média, a nova classe média nossa agora, foi a nova classe média norte-americana nos anos 50, no pós-guerra, baby boom. E era o quê? Viver no subúrbio, para isso precisava de automóvel, e consumir vastamente eletrodoméstico, né? Isso que era o padrão de riqueza mundial. Aconteceu isso também pelo nível da educação, que os soldados americanos tiveram acesso à universidade, de graça, eu tive que descobrir isso, não sabia disso. Então houve uma mobilidade social e educacional da população brasileira, norte-americana, formou uma classe média, o que levou a se consolidar como uma economia hegemônica no mundo. Só que isso ficou restrito à economia norte-americana nos anos 50, a gente vê 50 anos depois se propagando para o mundo. Como? Com essa produção em escala altíssima, custo barato, tornou-se barato bem de consumo duráveis. Exemplo prosaico. A gente gostava de ir para o interior andar a cavalo. Minha infância eu ia andando a cavalo. Será que a gente vai achar cavalo agora no interior? Ou vai ter que aprender a andar de moto? Essa coisa, moto substituiu cavalo, bicicleta e tudo. Por quê? Tecnologia chinesa. Com um quarto parece o preço da moto. Nunca andei de moto. Um perigo. Prefiro andar de cavalo. Mas é um exemplo. Automóvel. O automóvel ficou barato. O automóvel ficou barato. Compara o que era antes. Hoje um automóvel, comprar um automóvel aí, o preço de 2 computadores. Se eu comprar usado, o preço de um computador, você compra um automóvel. Comprar usado, sabe? Eu tenho que comprar bem. Então barateou meu acesso. Então isso é curioso, né? É uma revolução socialista na sociedade de consumo. Então essa, eu chamo consumo popular de bens de luxo
Isso gerou uma inflação de commodities, propiciou o crescimento brasileiro. O Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande, tem um agronegócio de maior produtividade no mundo, é o maior exportador de alimentos do mundo, já superou os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior produtor de alimentos, mas como tem um mercado interno muito grande, ele vende mais internamente. O Brasil vende 80% para o mercado interno, mas essa sobra desses 20% de soja dá um terço que vai para o mercado externo. Isso permite também o crescimento econômico. Então, se vocês conseguirem ver, está bem difícil, o Brasil conseguiu praticamente pagar, a nova classe média, não muito conhecido, política de salário mínimo, crédito popular, ProUni, Bolsa Família, propicia o crescimento da nova classe média, né, para o mercado interno, o bônus demográfico, que é um fenômeno demográfico de longo prazo, que basicamente é devido a quem? A mulher. Né? O bônus demográfico é um fenômeno de as mulheres. Eu também tenho que ser disso, né? Assim, não é só as mulheres, foi a pílula também. A pílula, a gente tem que dar o mérito também à pílula. Né? E a urbanização. Né? Aí, a partir dos anos 60, alguns falam, já foi por causa da música dos Beatles. Foi na época, foi sentido. Mas, a partir da urbanização, então, número de fios por mulheres no Brasil era 6 por 1. Né? 6 por 1 não. 6 por casal. E hoje é 1,7. É menor do que a taxa de reprodução simples no casal. Então a população vai chegar a 2 milhões e 28, é isso que eu estou correto? Depois cai. Então alguns não é 10. E aumenta muito a população de idade ativa, exposta ao trabalho, e cai a taxa de dependência. Então todos esses fenômenos, o controle na natalidade, eles falam, não, mais que a pílula, o que mais controla, eu brinco com os alunos, o que mais controla é você sentar aqui e ficar vendo minha aula. Porque a educação controla mais a demografia do que qualquer coisa. Quem é mulher, aumentaram o nível de escolaridade, ingressaram no mercado de trabalho. Quando eu dou aula à noite, eu falo, vocês vão voltar para casa, não vão querer ficar fazendo Enem, né? Todo mundo fica cansado, estuda muito, fica cansado, e aí cai a taxa de natalidade. Consequência natural. Não é? É científico. É científico. Então, a partir disso, dedução seguinte: mercado interno e mercado externo oscilam, mas ambos são necessários complementares. Entretanto, no Brasil, a gente abre os números, são números fáceis de guardar, economista. E vê os componentes da demanda agregada, componentes da demanda final. Quais são? Consumo é 60% do PIB. Gasto governamental 20%. Investimento 18%. Isso é uma média nacional. E aí a exportação líquida dá 2%. Nesse ano nem 2%, vai estar 0,0 alguma coisa. Porque mal vai dar um superávit comercial. Né? Então você vê, quer dizer, uma economia com essa característica puxada pela demanda externa, não acredito, sabe? Não acho que seria um cavalo de pau, socialmente, um ônus tremendo. Isso não é a ideia que economistas propõem, assim, do ponto de vista social. O fluxo comercial, no máximo, eu tenho que ver estatística, ver de jornal, legal é estatística. 24% do PIB foi o máximo que atingiu o fluxo comercial. Exportação mais importação dividido por PIB. E agora voltou ao patamar de 17% do PIB. Então o que eu estou falando é isso, não é uma economia sustentada pelo fluxo comercial externo. É uma economia sustentada pelo consumo interno. Mas tem um bom fluxo comercial, pode aumentar. Mas não que vai rebocar a economia brasileira. Esse é o meu ponto. Tá? E aí vem a nova divisão internacional do trabalho. Aceitar que o Brasil seja um provedor de alimentos, a China uma prestadora de serviços, a Rússia uma fornecedora de energia, petróleo e gás, e a China uma produtora de bens industriais, é aceitar a teoria da vantagem comparativa. É isso? Quantos anos você pagar isso? Você que é jovem. Ensino ainda isso.
Só para fazer prova que a gente passa, né? Quem responde o que é, né? O professor fala que a gente tem que repetir igualzinho para ter uma nota boa, né? Mas descarta imediatamente. Tá? Então, eu não quero crer que o Brasil deva aceitar esse lugar do mundo, ser fazenda do mundo. Aceitar que a China é a fábrica do mundo e o Brasil a fazenda do mundo. Embora tenha os argumentos factuais. 97% das exportações chinesas são de bens industrializados. E o Brasil é o único país que tem 90 milhões de hectares de terras agricultáveis ainda que não foi colocado em produção. Com a tecnologia dada de hoje, pode aumentar. O único que eu já ouvi falar que compara, pode ter um potencial, é Angola, na África. Então isso é um trunfo. Aí, aceitar a vocação natural agrícola, voltar ao debate lá do Simons, Roberto Simons, com Eugênio Coutan, da GV, vamos à vocação agrícola, apesar que muitos da mesma escola ou de outras escolas vizinhas, eu vejo eles falando, não, isso aqui é voltar à vocação agrícola, tá? Aceitar que importar bens industriais de outros e não dar prioridade à política industrial. Entretanto, nós temos que pegar a própria experiência para ver como construir o país, continuar construindo o país, né? É um processo de construção permanente. E vendo as lições da agricultura do Brasil, a gente vê o que reuniu conhecimento técnico, Embrapa, com manejo criterioso de condições de produção. Aumentou a eficiência potenciadas por insumos, máquinas e equipamentos concebidos por condições peculiares do país. Ou seja, investiu em ciência e tecnologia no campo, através da Embrapa. Assim como a Embraer fez na Ronaldo, vou falar já já. Isso é um exemplo. O que foi feito na agroindústria, a meu ver, tem que ser feito na própria indústria e na área de serviço. Eu criei um seminário na GV de São Paulo, eu usei a expressão serve-indústria. Você tem que construir uma serve-indústria. Na verdade, você não tem que construir, isso já existe. Vamos tentar mostrar. Qual foi uma simbologia de grandes conquistas nacionais? Terra, mar e ar. Vocês lembram dessa coleção? De infantos juvenis, uma coisa chamada Terra, mar e ar. Terra, conquista do Cerrado. Mar, extração de petróleo de águas profundas. Ar, aviação regional, maior companhia, disputa com a Bombardier canadense, maior companhia aérea do mundo. Aviação regional, né? Quarta maior companhia, valor de mercado. Com isso, o que? Você tem diversidade. Então, a minha visão é: o Brasil tem que acentuar sua condição de potência agrícola, mas tem que ser um candidato de peso no conjunto das atividades industriais e serviços. Ou seja, o mesmo nível de sofisticação tecnológica que existe na agricultura brasileira, a gente tem que buscar essas inovações tecnológicas, uma certa autonomia tecnológica, também na área industrial e serviço. Ou seja, tem que trabalhar com todos os setores para uma economia do porte que é brasileira, com 200 milhões de habitantes e tornando-se aqui a maior economia do mundo. Mas não vamos aceitar, contra isso a gente tem que ir com várias ideias conservadoras, ortodoxas. Não podemos aceitar que está desindustrializando o país, sabe a tese do apocalipse negativista? Eu acho que não. O Brasil não é dependente de uma só commodities. Não é o Chile que depende só do cobre, né? Fica comparando com países que são uma tripinha, uma coisa pequenininha, comparando valores relativos, com valores absurdos que são N vezes maiores que os dos outros. O Brasil não é dependente de uma commodities, tem não só commodities agrícolas, como minerais, dentro de minerais, 70% é minério de ferro, mas 1/3 são minerais diversificados, que é uma riqueza natural abundante, e a tecnologia embutida.
Eu atualmente, eu estava contando, eu estou dando cursos, na graduação, um curso, só estou usando cinema. Então, atualmente estou dando curso com documentários brasileiros e uma aula eu dou um documentário. Temas diversos, um fio condutor. E nós, a partir de documentários, eu oriento e troco ideias como montar uma apresentação, um PowerPoint profissional e tal. E um grupo de alunos apresentam na aula seguinte como fazer política pública para resolver o problema do documentário. A gente começou discutindo extração de petróleo, Petrobras e tal, depois, começando a riqueza, mineração, e aí, em seguida, terra indígena, porque nós fizemos a ponte via Carajás, aí pegamos terra indígena, a questão fundiária, que atualmente é um debate quente, né, entre os indígenas, os fundiários, reserva indígena, etc., mineração. Depois, passando daí, a gente foi discutindo migração do campo para a cidade, depois favelização, financiamento, urbanização de favela, fomos desdobrando, passando políticas educacional, política de saúde, segurança pública, todas as questões socioeconômicas. Deixa eu voltar novamente à riqueza. A gente vai ver um documentário, vocês já viram, sobre moradores de cobertura. É uma coisa que eu falei hoje de manhã, já da pesquisa, mas volta a dar esse contorno. E eu estou aprendendo muito, eu gosto de curso quando eu aprendo. Eu dou curso para aprender, não para ensinar. E eu estou aprendendo muito quando os documentários sobre extração do petróleo, mineração, você ganha informação, você vai pesquisa, se quiser, no meu blog tem essas apresentações, se vocês quiserem ver. E aí você vê a diversidade, dados, fatos, né? A diversidade da economia brasileira. Uma diversidade interessante, eu vou pedir para vocês verem. Clica para mim, por favor, o mouse em cima dessa tabela, essa aqui menor, essa aqui, ó. Essa, isso. Dá uma clicada. Isso. O que tem aí? Aí lista o ranking de produtos em que o país é o maior produtor, quer dizer, posição dele no ranking mundial e exportação. Então você vê que nessa lista de produtos predomina produtos de origem agrícola, né? Açúcar, café, tança, garante, mas chega em determinada altura, passa minério de ferro, calçados, aviões, quarto maior produtor, quarto maior exportador. Aí vai, onde desses produtos que aparecem, que ele não é grande exportador, automóveis, que é voltar ao mercado interno, já é o quarto maior produtor, você voltar ao mercado interno, e aços, onde a produtividade é muito baixa, e incomparavelmente com a China, que produz mais de 40% do aço no mundo, ninguém compara a produtividade da China. A partir daí, o que eu falo? Essa mudança na pauta tem a ver com a crise internacional. A partir da crise internacional, caiu a exportação de manufaturados e aumentou de operações de produtos básicos. Mas por quê? Porque foi possível só isso. A demanda passou a determinar a oferta de exportação. Então você vê, foi justamente quando cresce o destino da exportação para a Ásia, e aqui é basicamente China, minério de ferro e soja, e cai da América Latina, cai da União Europeia, cai dos Estados Unidos, a África fica andando de lado, o Oriente Médio, pouco para contar. Ou seja, essa mudança do destino da exportação mudou a pauta, numa situação de crise internacional. Então, não adianta. Essas situações você não pode encontrar a realidade. Por mais que você queira exportar produtos manufaturados, você exportava antes para as Américas. E agora, depois da crise, você não consegue. Mesmo que a China também veio competir ali nas Américas, na América Latina. Tá? Então, não há uma desindustrialização assim, radical. Nós estamos vivendo uma conjuntura extremamente difícil do ponto de vista da exportação, mas não caiu muito em termos absolutos. Né? Isso é importante. O fluxo comercial agora brasileiro já atingiu quase $1 trilhão, que é muito tempo histórico. Muito bem. Então, depois dessas evidências, o que eu quero falar para vocês? O que é o social-desenvolvimentismo? Social-desenvolvimentismo defende um desenvolvimento diversificado. Não há uma prioridade setorial estrita. Tá? Por mais que tenha alguns colegas que dão muita ênfase à indústria,
Eu acho que o Brasil não se restringe à indústria. Essa diversidade industrial brasileira, setorial brasileira, só tem paralelos na economia emergente com a China e a Índia. E é similar à norte-americana, a estrutura industrial brasileira. Não é em termos absolutos, mas em termos relativos, os percentuais são muito semelhantes. Tá? Se pagar qual que é o porte relativo da indústria de transformação nos Estados Unidos, é menor que da indústria de transformação no Brasil. A desindustrialização, sabe? Seria um fenômeno norte-americano também. Então, o social desobediente discorda dessa ênfase na unilateral do desobeditismo, uma visão keynesiana, a meu ver, bem vulgar, que o crescimento é apenas puxado pela demanda agregada. Você tem que fazer só política econômica de curto prazo para controlar a demanda agregada. Não, nosso governo tem que fazer política de oferta agregada e, bom, isso é política de decisão de investimento em longo prazo. O resultado não é de curto prazo. Tá? É essa década que a gente vai passar, a oposição vai chiar e tal, mas é o que a gente está atravessando. São uma série de decisões de política econômica de curto prazo, mas seguidas, né, de políticas de investimento em infraestrutura. É o chamado decisões de demanda autônoma, no sentido, num quadro de crise internacional adverso, você, do ponto de vista da perspectiva do mercado, os empresários tendem a ficar pessimistas. E é aí que o Estado tem que entrar como interventor, porque ele não toma decisões com base em expectativas. O Estado toma decisões com base em planejamento. Então ele tem que planejar o futuro do país, mesmo num quadro adverso. Tá? Essa que é uma coisa. Se você fica na base expectacional, você numa época de crise não sai do lugar. Pois bem, então esses áreas definem política a curto prazo, de longo prazo, uma política social ativa. Você cria maior disponibilidade de futura de oferta agregada, que significa tanto do ponto de vista da capacidade produtiva, máquinas, equipamentos, produtividade, tecnologia, mas também de mão de obra qualificada. E aí o político social ativo significa isso. Você tem que ter política educacional, dar prioridade, pegar o fundo social do pré-sal e aplicar em ciência, tecnologia e educação. É uma oportunidade histórica. Alguns falam, um bilhete premiado. Né? Você não vai ter muitas oportunidades assim de dar alavancar investimento na área social. Muito bem. Ponto de vista da oferta agregada. O que é oferta agregada no Brasil? Grosso modo, você pode falar assim, 6% é o PIB da agricultura. A agricultura é menor que a instituição financeira, que eu acho que não deve medir PIB, mas medem, é menor que o setor financeiro. A agricultura é pequena. Sozinho. Agroindústria, ninguém sabe. Pergunta especialista, na área, assim, qual é? Aí tem chute de 27% do PIB a 42%. Ninguém fez um quadro, estudo de cadeia produtiva. Ninguém sabe. Chutes. É um bom tema para monografia, vocês ganharem o Nobel de Economia no Brasil. Qual que é o tamanho da agroindústria no Brasil? Extrativa mineral, petroindústria e biocombustível, dá 10% do PIB. Tem uma coisa muito engraçada. Eu gosto de estatística nessa coisa, de ter trabalhado no IBGE. E outro dia eu fiz um post no meu blog, peguei assim, a estrutura mesmo, PA, nas últimas contas nacionais, você vê o valor, a participação relativa da indústria, 27%. Do início da década ao final. É assim, fica em torno disso, 27%. Aí eu falo, desindustrialização não existe. Eu falo com meus colegas que são industrialistas. Não existe. O que houve é que aumentou muito a extrativa mineral, que era o Vale de Doce. A Vale. Aumentou muito a extração mineral e petróleo vai aumentar muito. Então a indústria da transformação caiu relativamente, mas a extrativa mineral cresceu e a construção civil. Aqui eu agreguei construção civil, hidroeletricidade, é o caso da Monte, né? Construção pesada e indústria de transformação, somando isso dá 18%. E então uma coisa que todo mundo tem que tomar consciência é que serviços são 2/3 do PIB. O que é reflexo de uma sociedade urbana metropolitana. Né? Percentual significativo, 50% da população mora nas cidades, metrópoles, como Salvador, várias capitais com população de 1,5 milhão
milhões de pessoas. O que está relacionado a cada uma dessas áreas? Vocês devem ter visto, quer dizer, tudo tem presença do Estado. Embrapa, Banco do Brasil, Agroindústria, Vale, Petrobras, Proálcool, Eletrobras, que é Bergonte, BNDES, Automobilística, que aí não, é privado, né? Automobilística. Embraer, que foi estatal. E aí é o meu ponto da Servindústria. Uma coisa que também eu fico muito jogado, acompanhando, né, sistema financeiro, eu sou especialista de banco, essas coisas. Bom, mas o investimento, na Caixa, a gente botava quase R$1 bilhão por ano em investimento em informática. Eu era diretor da Febraban. Todos os bancos privados investem assim, há anos. A média é R$20 bilhões por ano em hardware e software. Tá? A tecnologia bancária no Brasil assim, é subatualizada em termos mundiais. Muita coisa que poucos países têm. Esse negócio do TED, transferência eletrônica, online, tempo real, poucos países têm. Compensação, sabe? O sistema de pagamento brasileiro é avançadíssimo. Muito bem. Se você pegar também a área de comunicações, né? A Globos da vida, essas coisas, você pega várias áreas sofisticadas no Brasil. Tecnologia é ultra sofisticada. Tecnologia brasileira, seu controle. Né? E que você chega assim, você não dá para você aceitar, sabe, que a peste, assim, não, eu sou subsolvido, ai de mim, né? O Brasil tem muita essa coisa da vitimação, que eu chamo. O que é vitimação? Ou vitimização? Vitimação é ver o jogo de futebol no Brasil. Todos os jogadores são vítimas de minutos em minutos, parece que estão à morte, né? São encenam, né? Ai, coitado de mim, ai, como eu sou vítima. Aí levanta e dá um cacete no adversário do mesmo jeito, né? Então essa coisa assim de aceitar o complexo de vira-lata, né? Aceitar essa posição é o que eu critico. Eu acho que a gente tem que fazer um papel como cientista social, né? Tem essa responsabilidade de mostrar as potencialidades. Exemplo de projetos emblemáticos. A Servindústria que eu chamo envolve educação, saúde, prioridade, né? Atualmente é saúde, mas até educação. Plano Nacional de Banda Larga, trem-bala, transposição em São Francisco. Isso tudo o economista joga no terciário. Quando fala assim, trem-bala, isso vai gastar muito. O contador não vai fazer, não vai. Não serve para ser, não é economista, né? O contador tem que fazer o registro do passado até o presente. Agora, para o futuro, a hipótese economista, né? É incerto, ele tem que fazer hipótese. O que é o trem-bala? É a tecnologia de transporte rápido do milênio do século XXI, se quiser, do novo milênio. O país que não dominar essa tecnologia vai ficar atrasado. Quem está mais na frente disso é a China. Os Estados Unidos está bem atrasado nisso. Eu me coloco muito, falo com meus alunos quando discuto isso, falo assim, ó, imagine você no início do século XIX e você falar, não, o Brasil não dá, país colonial não vai investir em trem de ferro, na estrada de ferro. Fica atrasado. Fica atrasado. Tomou decisões de tempo adequado, depois perdeu o bonde da história, vai tomar com atraso. Tem que fazer mais atrasado. Então, a discussão que está no trem-bala é dominar uma tecnologia que você fornece transporte para o quarto maior megalópole do mundo. O que eu estou propondo? Você tem que criar uma interação, uma dinâmica interna, dinâmica é evolução ao longo do tempo, né? Variação ao longo do tempo, entre os componentes da demanda agregada citados e os componentes da oferta. Tá? Principalmente na época de crise internacional. Você tem que controlar, você tem essa diversidade que possibilita criar essa dinâmica interna, enquanto a crise internacional, que vai durar um bom tempo, não seja ultrapassada. Para cá, eu aperto para cá. Estou propondo, desenvolvimento não é aquele negócio da você falou antes, para fora ou para dentro. Tem que ser para fora e para dentro. Tem que ser, nas duas dimensões também, espaço e tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quero dizer o seguinte, no espaço, o Brasil tem a quarta maior megalópole do mundo, Campos, Campinas. Na região de Campos, norte de Fluminense, a Campinas, cidade que eu moro, passando pela zona da mata, pega Juiz de Fora, Minas, mora, se não me engano, mora 1/3 da população brasileira. 1% do território mora 1/3 da população.
Então, você com trem bala, você precisa de transporte rápido, porque a aviação regional não é econômica nesse espaço. E permite isso. Dominado essa tecnologia, você pode fazer trem bala até Curitiba, até Brasília, até Belo Horizonte. Vai chegar a Salvador também. Você passou do Recife. Quando vocês não querem, todos os Pernambucanos vêm para cá. Bom. Então esse é um exemplo de dimensão espaço. Junto com a dimensão espaço tem a priorização do desenvolvimento e na dimensão tempo, bônus demográfico e fundo de pensão. Eu vou ilustrar isso para concluir. Esse aqui é um trem-bala, já falei a respeito. Matopiba eu não preciso pagar na presença do presidente da Desembaí. Eu tenho que pagar no Sudeste. Aquela plebe ordinária, eles não conhecem o que é Matopiba. Então isso é um exemplo da interiorização viável e possível. O desenvolvimento de hoje é extraordinário. Essa região que todo mundo estava na cerrada, totalmente produtivo, isso, né? Não é para nada. Eu visitava essa região na época, isso aqui não dá nada. Virou a maior produtividade mundial agrícola. O bônus demográfico, também razão de tempo não preciso, já citei. E os fundos de pensão que já chegaram, considerando fechados abertos, a R$1 trilhão como fundo de financiamento, tem a ver com o fenômeno bônus demográfico. Concluindo, razão de tempo. Veja a Catarina de Estado para o debate, se for possível. Eu disse nessa palestra, quis sugerir para vocês, que o Brasil tem um mercado interno que é o 5º maior do mundo. Isso é um trunfo competitivo extraordinário e propicia melhorar a qualidade de vida do seu povo. Tem uma diversificação setorial e só comparado com a Índia e a China, que são economias com 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Falta autonomia tecnológica e autonomia financeira. Mas, como eu hoje tentei mostrar, mesmo a autonomia financeira, o país já está conquistando. Eu fiz um levantamento das fontes de funding, de riqueza, é possível você ganhar autonomia financeira. Vou dar um exemplo. Itaipu foi construído à base de endividamento externo, não é verdade? Nos anos 70. Belo Monte é a base de financiamento interno, funding interno, numa época de crise internacional. Então, isso são mudanças que a gente tem que perceber e que a gente consegue o quê? Lendo estatística, lendo os relatórios de pesquisa dos economistas, macroeconomistas e lendo menos jornal, que só querem fazer oposição. Eu vou ficar então por aqui, por razão de tempo. Se vocês quiserem perguntar sobre o papel de Estado, espero que tenham por fora em debate.